Sobre minha paixão, que é mágica, falar sobre tópicos em história da mágica. Vou contar a história rápida de 3 grandes mágicos, umas coisas interessantes que não é dado em colégio, né? Começar falando sobre Robert Houdin, que ele é considerado o pai da mágica moderna. É graças a ele que os mágicos subiram ao palco, né? Antes dele, a mágica era uma coisa de rua, uma coisa informal. Ele foi o primeiro mágico a ter um teatro próprio, e ele era muito famoso na época dele. Em 1856, o Luiz Napoleão III, chamou ele para uma missão. Ele já era famoso, já estava aposentado. A situação é a seguinte: a França estava tendo um problema na Argélia, porque uma tribo chamada Marabout estava criando um levante contra a França. E o maior argumento deles era fazer truques, dizendo que eles realizavam pequenos truques e diziam que eles tinham poderes de Deus e que era importante agora uma missão espiritual contra os colonizadores. A missão do Robert Houdin, era provar que os franceses tinham mais poderes que os feiticeiros marabouts. Bom, Robert Houdin, como eu disse, em 1856 fez a apresentação para os marabouts. Entre elas, ele fez a clássica mágica dele, de pegar um garoto da plateia e fazer uma levitação em cima de um banco, em cima das pernas. Ele fez aparecer bolas de canhão, alegando que a França poderia produzir o armamento que quisesse instantaneamente. Fez aparecer moedas na cartola, dizendo que a França conseguiria o dinheiro que precisasse para fazer uma guerra contra quem eles quisessem. E uma das provas da força dos franceses era o Robert Houdin colocou uma caixa e pediu para o mais forte dos marabouts levantar a caixa. Então o Robert Houdin levantava a caixa facilmente. Na hora que ele colocou no chão, o mais forte dos marabouts não conseguiu levantar. Mas aí, num dado momento, ele falou que perguntaram: puxa, mas você é um grande mágico, então ele falou que era invencível. Então, quando ele falou que era invencível, um dos marabouts falou assim: se você é invencível, eu te desafio para um duelo. Na tradição deles, quem desafiava escolhia a arma e a munição. Robert Houdin, podendo fracassar na missão pela França, ele disse: ok, mas eu só vou duelar com você amanhã às 8 da manhã. Eu quero essas 6 horas para orar para o meu Deus. E durante 6 horas ele se preparou para esse duelo. Durante 6 horas ele se preparou para esse duelo. O que aconteceu foi que no dia seguinte, às 8 da manhã, ele foi aberta a caixa, ele escolheu, tinham 2 pistolas, várias munições, ele pegou, deu 15 passos para trás. Pela tradição, o desafiante tinha direito a dar o primeiro tiro, uma vez que ele falou que era invencível. Então Robert Houdin deu 15 passos, virou para trás. Quando ele virou para trás, o marabouto deu um tiro. E ele simplesmente sorriu. E quando ele sorriu, ele tirou a bola da boca, mostrou a bala para todo mundo. Os marabouts ficaram desacreditados e consideraram que realmente os franceses tinham feiticeiros muito mais poderosos, o que gerou o atraso que Napoleão precisava. Em 1857, já com as tropas preparadas, a Argélia foi invadida finalmente pela França. Segundo texto, vou falar sobre Jasper Maskelyne. Ele era um mágico famoso um pouquinho antes da Segunda Guerra, e quando estourou a Segunda Guerra, ele se alistou na Engenharia Real Britânica, na parte de camuflagem. Na época não acreditavam que ele pudesse servir para alguma coisa, e ele chamou vários oficiais no rio Tamisa. Ele, com uma pequena maquete, com um jogo de espelhos, fez os engenheiros acreditarem que tinha um navio alemão pegando no rio Tamisa. Finalmente ele conseguiu convencer a todos de que era importante. Ele foi chamado para fazer uma equipe, construir uma equipe chamada Magic Gang, Gangue Mágica, ele entrevistou mais de 500 pessoas e juntou 14 carpinteiros, pintores,
inteligente, com a mente criativa, e ele realizou várias missões para a Inglaterra. Uma delas foi esconder Alexandria. Deram uma missão para ele, dizendo, olha, interceptando as mensagens dos alemães, eles vão bombardear Alexandria, que era um local estratégico por causa do petróleo. E, bom, ele fez assim, olha, eu não consigo esconder Alexandria, mas eu posso tirá-la de lugar. O que ele fez? O ataque ia ser realizado à noite, eles construíram, a 3 km de distância, construíram em proporção exata formato de Alexandria. Enquanto Alexandria foi deixada apagada, eles acenderam Alexandria, a falsa Alexandria, e durante 3 noites seguidas, os alemães bombardearam a falsa Alexandria. E eles tinham por controle remoto explosivos, então caía a bomba, eles explodiam incendiando como se realmente fosse uma cidade atacada. Então Alexandria foi poupada. Uma segunda missão importante deles foi o canal de Suez. Essa ele não tinha como mudar de lugar. Ele e a equipe dele de 14 assistentes bolou um sistema de luzes que simplesmente cegava a parte de cima. O efeito que os mágicos conhecem é, se você quer esconder uma coisa, você joga muita luz. É um estilo de mágica chamada Dark Cabra, que é você joga a luz para frente e o que fica atrás acaba ficando escondido. Ele fez isso em grandes proporções. Foram 29 holofotes jogados em cima e os pilotos não conseguiam enxergar nada. Simplesmente não conseguiram enxergar nada. Uma outra missão importante foi contra Rommel, que era um marechal alemão, a raposa do deserto. Eles queriam convencer de que os britânicos estavam indo por baixo, quando na verdade eles estavam indo por cima. Então o que eles fizeram? A missão deles foi construir em madeira tanques e tanques infláveis para fingir que os britânicos estavam vindo por baixo. Então eles construíram 2.000 tanques falsos, criaram toda uma instalação e por cima, com os tanques verdadeiros, eles esconderam fingindo que eram caminhões. Então eles atacaram os alemães de costas. Um poderio muito menor, mas foi muito mais efetivo. O último cara que eu queria contar a historinha, é do John Mulligan, que é um mágico na década de 1953, ele foi chamado pela CIA para ensinar táticas de subterfúgios aos agentes da CIA. Então, ele escreveu 2 manuais, algumas aplicações operacionais na arte da fraude e sinais de reconhecimento. Em 2007, um agente aposentado da CIA conseguiu, é claro que a gente não sabe até que parte esse manual foi publicado na íntegra. Em 2007 foi publicado esse manual. Em 2007 foi publicado até em português. Em algumas livrarias vocês conseguem. É muito interessante porque ele mostra como na Guerra Fria os americanos usavam técnicas. Então, por exemplo, um cadastro do sapato, um agente da CIA podia informar o outro, dar alguma informação pela maneira como o cadastro estava amarrado. Então, por exemplo, um cara ia no bar e se o cadastro estivesse nesse padrão, eu tenho uma informação. Se tivesse esse padrão, siga-me. Tem que trazer outra pessoa, eu posso... A CIA também usou moeda falsa, com papel com informações dentro. Mais uma. Também no manual ele ensina como é que os mágicos fazem para distrair, para chamar a atenção. Então, enquanto o agente da CIA acendia o cigarro, ele colocava a droga no café. Aqui uma pasta de dente com calibre 22, que é uma arma que a curta distância é fatal. E uma seringa que escondido numa caneta, que foi até usada numa operação para matar o Fidel Castro, mas a operação não foi bem sucedida. Por último, nesse mesmo manual, você tem ele explicando algumas técnicas que os mágicos fazem para esconder pessoas, para usar para fazer o transporte da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. É isso. Pessoal,
essa é uma minha paixão. Quem quiser saber mais algumas dessas historinhas, eu escrevo sempre no meu blog. Obrigado.